Uma história bem curiosa que vem lá de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, no extremo sul do estado. Uma jovem de 26 anos engravidou 3 vezes e todas 3 de gêmeos. O mais interessante é que os 3 são de pais diferentes. A repórter Kátia Petersen e o cinegrafista Reni Pereira conheceram a mãe e os 6 filhos e vão contar essa história pra gente. Aos 26 anos, Fabiana é mãe de 6 filhos. Foram 3 gestações de gêmeos. A primeira aos 18 anos, quando vieram Keilane e Gil Kelvin. Gêmeos idênticos, nasceu em uma placenta só. 2 anos depois, Fabiana engravidou novamente. A gestação só foi descoberta aos 3 meses, mas ela não tinha ideia de que, mais uma vez, estava grávida de gêmeos porque não tinha feito nenhuma ultrassom. Ela só foi descobrir que carregava 2 crianças no ventre, Isabelle e Cibele, na hora do parto. Aí nasceu uma primeiro, aí a enfermeira falou assim, espera um pouquinho que aqui tem outra. Aí nasceu a outra. Depois de alguns anos, Fabiana teve uma menina que morreu logo depois de completar 1 ano. Aí engravidou mais uma vez dos gêmeos, Gebson e Gerbson. Primeiro gêmeo, segundo também o terceiro. Falei, Deus sabe o que está fazendo, né? E cuidar dessa turma não é fácil. Fabiana não trabalha, vive de doações e pouco mais de R$200 que recebe do Bolsa Família. Ela mora na casa da mãe em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Ao todo, são 16 pessoas na mesma casa. Muita gente para pouco espaço. Por isso, a sala, que durante o dia também é cozinha, à noite vira o quarto dela e dos 6 filhos. Apertado, né? Quando as pessoas vão passar, aí passa por cima do braço, passa por cima da perna. E qual que é o seu sonho como mãe? É uma vida melhor para meus filhos, né? Uma casa. E um conforto, né? O curioso nessa história é que na família de Fabiana até então não havia nascido gêmeos. Aí vem a pergunta, e o pai das crianças? Também não. Os meninos são filhos de pais diferentes e nenhum deles tem histórico de gêmeos na família. Será que a medicina tem explicação para esse caso? Mesmo sem resposta, Fabiana se sente uma privilegiada. Feliz, né? Porque Deus me deu essas bênçãos. Só tem que agradecer ele. Para conversar com a gente sobre o assunto, saber qual a explicação da medicina em casos raros como esse, nós convidamos o médico Eduardo Lee. Boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, meio-dia, doutor. Obrigado. Bom, dá para chegar a algumas conclusões só em ver a matéria aí, doutor Eduardo? Bom, a incidência de gravidez gemelar no número de partos é 1 para 250. Em média, esse tipo de gestação, que são gestações dizigóticas, ela afirmou que são idênticos, mas não são. Aqueles 2 primeiros lá. Exatamente. São gestações que têm uma herança genética associada ao cromossoma X feminino. Por isso que ela tem um gene chamado P53 que pode gerar outras gravidezes gemelares caso ocorra a relação sexual. Ou seja, não depende do pai. A gente falou de 3 pais diferentes, mas a situação de ser pai diferente não contribui não, né? O pai, ele carrega essa herança genética através do X do cromossoma masculino dele e passa para uma filha. E essa filha pode gerar gestações de gêmeos a seguir. Quer dizer, se ela ficar grávida novamente, há risco de ela ter gêmeos novamente? Exatamente. Ela pode ter, porque ela carrega esse gene no cromossoma X dela. Quais os cuidados que se deve ter uma pessoa que carrega um gene como esse? Primeiro que a gravidez gemelar é uma gravidez de risco. Existem correntes que apostam que o maior número de gravidez gemelar está na faixa etária acima dos 35 anos. Que não é o caso dela. Não. E outras que apostam a gravidez gemelar entre os 18 e 24 anos de idade. Mas, de qualquer sorte, para entender que por ser uma gravidez de risco, tanto para os filhos como para a mãe, essa gravidez gemelar teria que ser mais elucidada, mais evitada, principalmente na reprodução assistida, que nós fazemos a estimulação para tentar não ocorrer isso, mas ocorre, para justamente não correr risco dessas crianças nascerem prematuras ou ocorrer qualquer patologia
materna durante o pré-natal, principalmente hipertensão e diabetes. Risco para a criança e para a mãe. Os próprios médicos que estão acompanhando precisariam estar se preparando para receber essa mulher grávida na hora do parto. Assim. Além disso, por ser uma gravidez que leva a um grau de prematuridade, as UTIs neonatais têm que estar preparadas para caso ocorra a necessidade de receber essas crianças. Agora, assim, a gente vê aquelas crianças e parece assim, algumas até bem diferentes da outra. Isso acontece por quê? Primeiro porque a gemelaridade é dividida em dois tipos. A dizigótica, que são aquelas diferentes, para vocês entenderem, e as monozigóticas são aquelas que são gêmeos iguais. Chamados de gêmeos verdadeiros. Pronto, exatamente. E o que é que acontece? Nesse caso dela aí, pelo que eu vi, todas as crianças são dizigóticas. São sexos diferentes. Pode ocorrer sexos iguais ou diferentes, mas a maioria ali são sexos diferentes. Ou seja, cada um tinha um espaço, uma placenta, digamos assim, dentro da barriga da mãe, né? Os dizigóticos geralmente são duas camadas, cavidades amnióticas, podendo ir duas placentas, né, para vocês entenderem. E os monozigóticos pode ser uma cavidade amniótica para duas placentas, uma cavidade amniótica para uma placenta. Poxa, muito grato assim, por esses esclarecimentos. A gente ficou bem surpreso com esse caso aí da menina lá de Posto da Mata. E se você for observar, as caracteres físicos dessa mulher, que já gerou tantas gravidezes, não corresponde identicamente à idade que ela... Parece mais velha, Parece né? bem mais velha. Ok, doutor, muito grato. Valeu. Obrigado, Jorge.